Chaves para o crescimento espiritual de John MacArthur. Prefácio. A vida resulta em crescimento. A vida espiritual resulta em crescimento espiritual, pelo menos deveria ser assim. Você está crescendo? Se não está crescendo ou não está satisfeito com seu índice de crescimento espiritual, este livro é para você. Esteja certo de que Deus deseja que todo crente atinja a maturidade espiritual. Sua palavra nos ordena: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3,18. Esta é nossa obrigação e nosso privilégio. A cada dia, podemos progredir em nossa vida espiritual, prosseguindo em um conhecimento mais pleno, mais elevado, mais pessoal e mais experimental a respeito de Deus e de Cristo. Podemos passar da palavra de Deus para o Deus que a escreveu, conhecendo-o de uma maneira mais pessoal. Porém, tenho visto que muitas pessoas alimentam ideias erradas quanto ao que envolve esse assunto importantíssimo. O crescimento espiritual não tem qualquer relação com a nossa posição em Cristo. Deus nos vê através de seu Filho, como se já fôssemos perfeitos. Estamos aperfeiçoados nele, Colossenses 2:10. Possuímos todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, 2 Pedro 1:3. Somos novas criaturas, 2 Coríntios 5:17. O crescimento espiritual não está relacionado ao favor de Deus. Deus não nos ama mais à medida que nos tornamos mais espirituais. Às vezes, os pais ameaçam seus filhos. Se você fizer isso, Deus não vai mais gostar de você. Que ridículo! O amor de Deus não é condicionado ao nosso comportamento. Quando ainda éramos fracos, injustos, pecadores e inimigos, Romanos 5, do 6 ao 10, Deus provou seu amor por nós, enviando-nos seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Deus não nos ama mais apenas porque crescemos espiritualmente. O crescimento espiritual não está vinculado ao tempo. Não se mede crescimento espiritual pelo calendário. Uma pessoa pode ser cristã durante meio século e ainda permanecer um bebê espiritual. A revista Time fez uma reportagem sobre uma pesquisa realizada entre universitários que frequentam a escola dominical durante muitos anos. De acordo com eles, Sodoma e Gomorra eram amantes, os evangelhos foram escritos por Mateus, Marcos, Lutero e João, Eva foi criada de uma maçã e Jezabel era a jumenta do rei Acás. Pessoas aposentadas talvez responderiam de maneira ainda pior. O crescimento espiritual não está relacionado ao conhecimento. Uma pessoa pode conhecer muitos fatos, ter muitas informações, mas isso não é o mesmo que possuir maturidade espiritual. O conhecimento somente será útil se resultar em nossa conformidade com Cristo. Para ser valioso, o conhecimento tem de transformar a vida. O crescimento espiritual não tem qualquer relação com a atividade. Algumas pessoas pensam que crentes maduros são aqueles que estão sempre ocupados, mas a ocupação no trabalho da igreja não resulta em maturidade cristã nem a substitui. Pode até ser um obstáculo ao que é realmente vital e importante na vida do crente. Em Mateus 7, lemos sobre um grupo que, baseado nas obras maravilhosas, clamará por aceitação da parte de Cristo, mas ele os lançará fora. Ocupação não resulta em salvação, menos ainda em maturidade. O crescimento espiritual não está vinculado à prosperidade. Algumas pessoas dizem: veja só como Deus tem me abençoado. Tenho dinheiro, uma casa maravilhosa, um bom carro, um emprego seguro. Deus tem me abençoado porque eu o tenho honrado. Não acredite nisso. Deus pode ter permitido a sua prosperidade, ou você mesmo pode ter forçado a situação a fim de prosperar, mas isso não é um sinal de crescimento espiritual. A minha definição de crescimento espiritual é prática aliada à posição. Em Cristo, nossa posição é de absoluta perfeição. Agora, Deus quer que manifestemos essa posição através de uma experiência progressiva. Tal crescimento é essencial. Pode chamá-lo pelo nome que você quiser. Seguir a justiça, ser transformado, aperfeiçoar a santidade,
prosseguir para o alvo ou ser edificado e confirmado na fé. Este é o alvo de todo crente. O crescimento espiritual não é místico, sentimental, devocional, psicológico ou resultado de truques secretos. Vem através da compreensão e da prática de princípios fornecidos pela Palavra de Deus. Suas bênçãos infindas encontram-se guardadas por Deus em um cofre facilmente aberto por uma série de chaves muito especiais. Estas chaves são o tema deste livro. Esteja pronto para descobrir as riquezas de Deus em Cristo Jesus. A chave mestra, uma pressuposição. Este capítulo deveria ser uma das chaves, porém, quanto mais o examinava, mais entendia que não era realmente um capítulo, e sim uma pressuposição para todos os demais capítulos. Uma das declarações que a Bíblia faz acerca de si mesma é que a palavra de Deus é viva. Fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1:23. Paulo refere-se à Bíblia como a palavra de Deus. O escritor de Hebreus declara que a palavra de Deus é viva e eficaz em Hebreus 4:12. Você pergunta, mas de que maneira a palavra de Deus é viva? Seguro a minha Bíblia e ela não faz nada? Fica parada simplesmente? Será que as páginas são vivas, ou a tinta, ou o couro? Vejamos o que não está vivo, ou melhor, aquilo que está morrendo. As coisas do nosso mundo estão mortas ou estão morrendo. Corrupção, destruição, decadência, essas são as coisas que nos cercam. A morte reina neste mundo. O mundo nada mais é do que um imenso cemitério, com todos caminhando para o fim. As pessoas costumam dizer: estou gozando a vida, mas na realidade estão definhando a cada dia que passa, pois suas glórias e seus corpos murcham e secam como a erva. Ao contrário disso, a Bíblia é inesgotável, inextinguível e geradora de vida. O sistema mortal deste mundo não pode atingi-la, não consegue anular sua validade, deteriorar sua realidade ou destruir sua verdade. Tenha cuidado, ela está viva. Primeiro, a Bíblia está viva em si mesma, vive em perene vigor. Em qualquer geração e idade, toda pessoa que lê a Bíblia encontra vida e vigor. Esta tem sido minha própria experiência. Alguns anos atrás, pensava que, se lesse um livro da Bíblia todos os dias por 30 dias seguidos, conheceria muito bem o conteúdo daquele livro. Comecei com 1 João e depois li Colossenses, mas, no final dos 30 dias, descobri que ainda havia coisas que eu não sabia a respeito de cada um destes livros. Assim, resolvi continuar por mais um mês. Sabe de uma coisa? Estes livros ainda contêm mistérios que nem mesmo penetrei. Cada vez que leio, fico deslumbrado. Outra razão pela qual dizemos que a Bíblia vive é a sua atualidade. Você já folheou seus velhos livros de escola? A maioria já está desatualizada. A ciência continua a fazer novas descobertas e todos os nossos livros são obsoletos, novos livros vão sendo produzidos. No entanto, a Bíblia jamais se desatualiza. Outra forma pela qual a Bíblia vive é que ela discerne os corações. Ela possui uma surpreendente capacidade de perscrutar os nossos corações. Algumas vezes, ao ler a Bíblia, quase morro de vergonha. A Bíblia é uma espada afiada de dois gumes que discerne os pensamentos e os propósitos do coração. Revela exatamente aquilo que eu sou. É por isso que pessoas que desejam fazer coisas más não a leem. Ela revela o que há em seus corações. Essas são algumas das razões pelas quais dizemos que a palavra de Deus é viva em si mesma. Segundo a Bíblia, transmite vida. Não apenas contém, mas transmite vida. O maior poder de qualquer organismo vivo é a capacidade de se reproduzir. Os nossos pensamentos e palavras são incapazes disso. Poderíamos pregar o dia todo sem produzirmos vida espiritual em qualquer pessoa, mas a palavra de Deus é viva e produz vida.
Tiago 1,18 nos diz: Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. É a palavra de Deus que faz isso. O Espírito Santo utiliza-se da palavra para realizar novo crescimento. A única forma de se tornar filho de Deus é ser gerado pela palavra, a semente da nossa vida. Consideremos um aspecto da parábola do semeador em Lucas 8. A palavra de Deus é semente espalhada pelo mundo. A que cai à beira do caminho é logo arrebatada pelo diabo para que as pessoas não creiam e sejam salvas. Qual é a única coisa em que as pessoas precisam crer para serem salvas? É a palavra. Ela transmite vida. Outra prova de que a palavra é essencial ao novo nascimento pode ser encontrada em João 6,63. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. O Espírito de Deus utiliza-se da palavra de Deus para produzir vida. Terceiro, a Bíblia sustenta a vida espiritual. A vida exige alimento e a palavra de Deus é esse alimento. Pedro afirmou: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. 1 Pedro 2:2. Como você, quando bebezinho, não podia viver sem leite, assim deve desejar o alimento que o faça crescer espiritualmente. Afinal de contas, quando você recebeu a salvação, já provou que o Senhor é bondoso? Será que você não continuará a sentir a doçura ao alimentar-se da palavra? Ou seja, se você já se despojou da carne e já percebeu que a palavra de Deus pode vivificá-lo, sustê-lo e transformar sua vida, então deseje ardentemente. Você já experimentou a palavra, agora alimente-se dela. Muitos crentes não desejam ardentemente a palavra. Como resultado, são fraquinhos, franzinos, desnutridos. Há outros lugares em que a Bíblia fala de si mesma como alimento. Jeremias 15:16. Achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Paulo lembra a mesma coisa a Timóteo, mas de um outro ponto de vista, em 1 Timóteo 4:6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom, ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. O alimento do crente é a palavra de Deus. Necessitamos dela como um neném precisa de leite, mas precisamos também crescer para finalmente podermos comer a carne. Quarto, a palavra de Deus transforma a vida. Paulo escreveu aos Efésios recomendando que eles tivessem um entendimento renovado. Em Romanos 12:2, o apóstolo disse que a renovação da nossa mente deve ocorrer para que sejamos transformados. Sendo crentes, precisamos permitir que a palavra nos transforme. Não ficamos perfeitos ao nos tornarmos cristãos. O Espírito Santo ainda tem muito a fazer para nos moldar à imagem de Cristo. Mesmo depois de entrarmos na família de Deus, a velha maneira de pensar, com seus hábitos de preocupação egoísta, com sua fome por emoções, com seus desejos ardentes, com sua imaginação e apetites para as coisas erradas ou duvidosas da vida, tudo isso tem de ser retirado. Como? Pela palavra de Deus? Todos desejamos ser mais consagrados a Cristo, ser tudo o que Deus espera de nós. Lutamos e nos questionamos sobre como conseguir uma maior consagração. Fazemos as nossas entregas, nossas resoluções por Cristo, assim mesmo continuamos dando voltas e mais voltas, sempre tentando descobrir meios de alcançarmos maior consagração. Pois bem, deixe-me apresentar-lhe a mais bela que se pode imaginar. 2 Coríntios 3,14 oferece-nos a resposta para que tenhamos vidas transformadas. Falando do povo de Israel, este versículo nos diz: Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Em outras palavras, hoje Israel permanece cego e não pode entender o Evangelho, mas o trecho continua e anuncia que o véu será removido. Bem,
E quanto aos crentes? Estamos desligados de Cristo? Não. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Como podemos ser transformados? Como nos tornaremos semelhantes a Cristo? Muito simples. À medida que contemplamos a glória de Cristo, somos transformados em Sua própria imagem. À medida que desviamos os nossos olhos de nós mesmos e os fixamos em Jesus. O Espírito de Deus efetua a transformação. Posso garantir, como testemunha as Escrituras, que se contemplarmos a palavra de Deus, aprendendo e vendo a glória de Deus, o Espírito de Deus nos transformará à imagem de Jesus. Este é o ápice de um crescimento espiritual. Levante o seu rosto. É tão simples, porém muitos crentes estão procurando uma espécie de atalho para atingir uma super espiritualidade que não existe. Quando estivermos dispostos a contemplar com determinação o espelho da palavra, a fim de vermos a glória de Deus, tudo o que temos a fazer é focalizar a sua palavra e a glória de Cristo ali revelada começará a nos transformar. A melhor coisa que aconteceu em minha vida após a salvação foi ter aprendido a estudar a palavra de Deus noite e dia. Ainda estou longe de atingir o alvo, mas aprendi isto. Quanto mais tempo, quanto maior devoção em contemplar o rosto de Jesus Cristo nas páginas das Escrituras, mais o Espírito de Deus me transforma à imagem de seu Filho. O estudo bíblico tem se tornado a minha maior paixão. Não há nada neste mundo que me consuma mais do que o desejo de transmitir a palavra. Todas as coisas boas vêm através dela. Se desejamos viver, a palavra de Deus nos vivifica. Se desejamos crescer, é a palavra de Deus que nos dá o crescimento. Se desejamos ser transformados, é a palavra de Deus que nos transforma. Enquanto focalizamos nossa atenção em suas páginas. Utilize a chave. Permita-me sugerir 5 coisas específicas que você pode fazer a fim de usar a chave mestra. Primeira, creia na Bíblia. Muitas coisas e muitas pessoas tentarão desviar sua atenção e sua dedicação, porém faça sua resposta assim como a de Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Creia na Bíblia, aceite-a como a revelação de Deus. Segundo, estude-a. Espero que, como Apolo, você se torne poderoso nas Escrituras. Quando Jesus abriu e explicou as Escrituras aos 2 discípulos no caminho para Emaús, eles comentaram: Não nos ardia o coração? Estudar a palavra deverá inflamar seu coração. À medida que você estudar as Escrituras, poderá apresentar-se aprovado diante de Deus. Terceira, honre a palavra. Os cidadãos de Éfeso honravam a estátua de Diana, porque acreditavam que ela tivesse caído do céu da parte de Júpiter. Assim, adoravam aquela grosseira, feia e horripilante imagem. Mas uma coisa inteiramente bela veio a nós, do céu, da parte de Deus, sua preciosa palavra, mais valiosa do que ouro e pérolas. Quarta, além de honrar, ame a palavra de Deus. Dê a ela seu tempo, sua atenção, como você faria com qualquer outro objeto de sua afeição. Quanto amo a tua lei, é minha meditação todos os dias, diz o salmista no Salmo 119, verso 97. Será que você também pode dizer isso? Quinta sugestão, e talvez a mais importante: obedeça à palavra de Deus. Faça o que ela diz. Ouvir a voz de Deus através da palavra não é opcional, nem é algo ao qual você se submete quando tem vontade. É obrigatório. O grande avivamento no tempo de Neemias ocorreu quando os homens vieram ao sacerdote e disseram que ele trouxesse o livro. Renove seu coração, permitindo que a palavra de Deus dirija a sua vida. Estas 5 sugestões permitirão que você utilize a chave mestra, que abre as riquezas de Deus em Cristo. No entanto, há outras chaves, cada uma desvendando um novo tesouro do crescimento espiritual. Todas se baseiam nesta chave mestra, e cada uma é um princípio da palavra de Deus.